relacionamentos. Será que um agente de cura consegue ajudar quem está sofrendo em relacionamentos? De 6 pilares, né? Se eu fosse desenhar aqui, é porque não tem como eu desenhar para vocês, mas se eu fosse desenhar para vocês, seria o desenho de uma estrela de 6 pontas, aonde cada parte dessa estrela é um pilar que a gente tem que estar de olho para que o relacionamento ele seja o mais harmonioso possível, para que o relacionamento ele seja o mais duradouro possível. Porque quando a gente respeita e compreende, né, esses 6 pilares, né, a probabilidade de todos os relacionamentos, né, é de darem certo, é de serem relacionamentos duradouros. Primeiro pilar, olhar na mesma direção. Né, o casal, né, ele precisa estar olhando na mesma direção. O segundo pilar, eles precisam caminhar juntos. O terceiro pilar, precisa ter diálogo. É fundamental ter um diálogo ali. O quarto pilar é conhecer as 5 linguagens do amor. Para tanto conhecer a sua própria linguagem, como para conhecer a linguagem do amor do outro. O quinto pilar, intimidade, tá? E o sexto pilar, viver de propósito. Então esses são os 6 pilares que quando a gente pensa no relacionamento, a gente tem que estar com eles presente e ver se esses pilares eles estão sendo harmonizados, se eles estão sendo respeitados, né? Então é muito importante, né? O olhar na mesma direção. O que é o olhar na mesma direção? É aquele casal, né, ele poder ter, né, sonhos em comuns, objetivos em comuns, para que eles tracem o olhar na mesma direção. Por mais que cada um tenha a sua individualidade, eles estejam olhando na mesma direção. Eu trouxe 2 colegas aqui para nos ajudar a entender isso, né? Então imagina aqui, ó. Estou com 2 coleguinhas aqui. Imagina que aqui é o homem e aqui é a mulher. Eles têm que estar olhando na mesma direção. Por mais que cada um tenha a sua individualidade, eles precisam ter objetivos comuns, sonhos comuns, para que eles possam caminhar nessa direção. Porque se o homem da relação ele está olhando para um lado e a mulher está olhando para o outro, por um determinado período de tempo, eles ainda se veem. Só que vai chegar o tempo, ó, por como cada um está indo numa rota, querendo chegar num objetivo que não é comum, o que vai acontecer com o tempo? Eles vão se distanciar e vão acabar perdendo um e o outro de vista. Vai acabar tendo uma separação aqui, né? E aí se eu tenho essa separação, é aquela coisa que a gente sempre fala, vai perder o tesão, vai perder a vontade, vai começar a olhar o outro mais como um amigo e não como um parceiro de jornada e não como um parceiro de vida. Isso vai acabar levando a uma separação, porque vai chegar um determinado período de tempo que a pessoa vai olhar para o lado, ó, igual tá aqui, ó, vai olhar para o lado e não vai se ver. Porque se eles estão olhando na mesma direção, esse aqui pode olhar e vai conseguir continuar vendo o companheiro do lado ali apoiando no caminhar. Ele vai olhar e vai continuar vendo a companheira do lado apoiando ali. Então eles estão caminhando juntos. E o que é muito importante nisso? Muitos casais colocam como objetivos comuns criar filhos. A felicidade dos filhos. Ah, o meu objetivo comum é fazer com que os meus filhos tenham todas as oportunidades. Tenho todos os sucessos. E aí o que acontece quando os filhos saem de casa, crescem e saem de casa? Cadê o objetivo comum do casal? Aí esses casais já separaram e não percebiam isso. O segundo pilar que eu estava falando é o pilar de caminhar juntos. Um casal, eles precisam estar assim, ó, coladinhos, caminhar junto, eles não podem ter nada entre eles, né? Imagina que eu coloco alguma coisa aqui, ó, o dedo entre eles. O que eu faço? Eu separo o casal. E quantas pessoas vivem com algo entre o casal, né? E quando eu falo colocar algo entre o casal, é desde colocar os filhos. Muitos pais colocam os filhos entre o casal e aí separa. E aí uma das primeiras coisas que acontece quando tem essa separação por um tempo prolongado demais,
né, é perder a intimidade. Outras pessoas que não têm filhos, mas muitas vezes não estão ali, ó, juntos ali. Por quê? Porque contém segredos um com o outro. Eu não estou dizendo que o casal precisa perder a individualidade de cada um, não. Mas muitos casais têm segredos. Muitos casais têm, um exemplo, traições ali. Quando você trai o teu parceiro ou a tua parceira, você está colocando alguém entre vocês. E isso está automaticamente separando o casal. Porque você está colocando algo. Outras pessoas colocam o quê? A família aqui entre. Quando eu falo família, é o pai e a mãe. Outras pessoas colocam a família, o pai e a mãe entre o casal. Ah, não, não vou contra o meu pai, não vou contra a minha mãe, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar do meu pai. E muitas vezes esse pai e essas mães não têm nenhuma doença incapacitante. Mas é porque, minha mãe tem 70 anos, tem 80 anos, é viúva, eu não posso deixar ela sozinha, coitada dela. Aí traz aquela mãe para dentro de casa, ou traz aquela mãe para aquele convívio ali, que era para ser o convívio do casal, e aí tá colocando entre. O que está acontecendo? Está separando, aquele casal ele não está caminhando junto. Eu preciso ter o terceiro pilar, que é o diálogo. Não tem que existir entre um casal o abismo, né, da força. O abismo emocional da força. O que é o abismo emocional da força? É aquela pessoa que acha que não pode compartilhar nada com ninguém. Que ela tem que dar conta sozinha. Que ela que é responsável sozinha. Não. Num casal, entenda, num casal não existe um acima do outro. Não, a relação de um casal tem que ser uma relação de equilíbrio. Os dois estão nos mesmos níveis. Os dois estão iguais ali. Um não está maior do que o outro, não, eles têm que estar juntos, tá? Então, se eles têm que estar juntos, o problema não é o problema de um, é o problema dos dois, eles têm que dialogarem. Quarto pilar, gente, linguagem do amor. É fundamental você saber a linguagem do amor do outro. Muitas vezes você se sente impotente, você se sente sozinho, né? Se eu tenho sentimento de impotência e de desvalorização, lembra? Pega toda a parte musculoesquelética. Se eu tenho a sensação de abandono, de desabamento da minha existência, isso vai pegar coletores renais, você vai inchar, você vai edemaciar, isso vai dificultar você cicatrizar de algo, né, a ter um rendimento. Se toda hora, se você olha e não consegue ter um desses pilares harmonizados, até agora que a gente viu, você pode estar toda hora se questionando, será que está valendo a pena esse relacionamento? Será que realmente esse relacionamento é para mim? E aí você está num conflito de direcionamento, né, se questionando, e aí você está pegando um conflito de suprarrenal, onde os sintomas é fadiga mental e física constante, dores, processos inflamatórios constantes pelo corpo. Então muitas vezes você quer ajudar uma pessoa que chega para você falando que eu tenho várias inflamações no corpo, eu tenho síndrome do intestino irritável, eu tenho dores por todos os lados, né? Eu tenho fadiga, eu me sinto cansaço. Aí você vê, né, que é ali uma descarga na suprarrenal, né? Aquela suprarrenal ela está em falência, né? E aí você dá a informação, não, olha só, o conflito de suprarrenal é um conflito de direcionamento, você está se questionando, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E a pessoa às vezes pode ter até a clareza de, eu passo por isso no meu relacionamento. Só que se você não souber o que eu estou te dando aqui, como que você vai ajudar ela realmente a se curar? Você precisa muitas vezes ter toda essa noção. E aí o quarto pilar é a linguagem do amor. Você precisa conhecer a linguagem do amor. Quinto pilar é intimidade, gente. Um casal precisa ter intimidade. E sexo, né, faz parte da intimidade. Mas então por que eu não falo sexo, eu falo intimidade? Porque sim, eu acredito que quando um casal tiver, cada um lá com seus 105 anos, 110 anos, talvez ele não esteja na mesma frequência sexual. Mas eles precisam ainda continuar tendo intimidade. Toque, sentir um outro, né? Ter intimidade ali com o outro, né? Abrir as vulnerabilidades para poder contar. Porque sim, chega um determinado momento que nível hormonal tudo altera, tanto do homem como da mulher. Se tem algum homem aqui vendo achando que o meu não, homem sempre, vou estar com 100 e poucos anos. Mentira! É hormonal. Níveis hormonais se alteram,
né? E aí muitas vezes os desejos ou os impulsos sexuais diminuem, mas a intimidade precisa continuar. Né? É aquela intimidade que muitas vezes parece boba, mas é de dar o beijinho, é de dar um tapinha, por exemplo, no bumbum um do outro, é tocar um ou outro, é ter intimidade. É muito importante esse quinto pilar, tá? A questão da intimidade. E o sexto pilar, né, é viver de propósito. O que é o viver de propósito? É estar naquele relacionamento de propósito. Lembra? Você não está obrigado em nenhum relacionamento. Não está obrigado em nenhum relacionamento. Né? Então, se você está com a pessoa do teu lado, esteja de propósito. Um relacionamento ele só se torna morno ou frio por descuido. A gente se descuida porque a gente já parou de viver de propósito aquele relacionamento. Porque talvez algum dos outros 5 pilares que eu falei aqui para você não esteja sendo preenchido. E aí a pessoa acaba perdendo a motivação, acaba parando de viver de propósito. Entenda, se você está no relacionamento, independente do nível que ele está, agora pode ser que não esteja na harmonia, mas todo relacionamento você pode reacender a chama e voltar a ter harmonia quando você preenche esses pilares que eu estou trazendo para você, mas para que você até mesmo resgate o teu relacionamento, o pilar de viver de propósito é fundamental. Por quê? Porque muitas vezes a gente cria utopias de relacionamento, tanto homens como mulheres criam utopias de relacionamento. Ah, relacionamento bom é relacionamento onde ninguém discorda de ninguém, onde não tem briga, propaganda, né, comercial da margarina, aquela família feliz, rindo toda hora. Não, gente, você vai ter momentos assim, mas a gente vai ter momentos que são apenas a vida, é apenas o dia, né, e que um ou outro não vai acordar bem, mas quando você vive de propósito ali, você tá para aquela pessoa de propósito, tá? Então isso é fundamental. Né? Eu falo para Beta, né? Estou com você de propósito, porque eu quero estar com você, porque eu te amo, sabe? E é de propósito. Eu faço as coisas de propósito. Eu estou presente para cada um desses pilares de propósito. E isso é muito importante para a gente poder ter o equilíbrio, como ela colocou aqui. Gente, fez sentido para vocês tudo que eu falei de relacionamento? Porque se um desses pilares não tiver equilibrado, né, o relacionamento começa a descambar. E toda vez que a gente tem essas incongruências e dores, a gente pode somatizar, o teu cliente, o teu assistido pode somatizar, o teu paciente. E se o sintoma dele estiver relacionado ao relacionamento, você vai precisar saber ajudar ele a como melhorar. É claro que isso vai depender se eles querem, né? Se os dois querem, porque o relacionamento não é feito de uma única pessoa. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que é: dentro dos meus, um relacionamento é 50-50, mas dentro dos seus 50%, que é responsabilidade sua, você tem que estar dando os seus 100%.